Irajamacê, eu sou o Sam Jolin e hoje a gente está aqui no Epcot Center em Orlando para falar um pouquinho sobre esse que foi um dos projetos mais audaciosos da mente do Walt Disney. E a pergunta que a gente veio tentar responder é: como o Walt Disney pensava? E será que é possível pessoas comuns também terem os mesmos tipos de resultados? Para isso a PNL criou a Estratégia Disney. Quer saber um pouquinho mais como funciona? Então vem comigo para Fora da Caixa! O Walt Disney tinha um sonho de construir uma cidade. Assim que ele terminou de construir a Disneyland, lá na Califórnia, em Anaheim, ele começou com esse projeto um pouco diferente. Ele ficou imaginando como seria uma comunidade do futuro, o que ela teria, como seria o meio de transporte, distribuição, onde as pessoas morariam, onde elas iriam para o trabalho, como elas iriam para o trabalho, como ele poderia fazer para construir algo muito mais organizado, limpo, civilizado e que fosse igual para todos. E baseado nisso, ele criou o Experimental Prototype Community of Tomorrow. Usando a sigla é o Epcot. Eles transformaram esse projeto num parque de diversões, que ele é baseado na junção dos povos, das civilizações, como se fosse realmente a comunidade do futuro. Claro que o parque ele não trouxe tudo aquilo que o Walt Disney tinha em mente para a cidade dele, até porque isso não é justamente uma cidade, é um parque. Mas ele consegue trazer bastante desse pensamento do Walt Disney. Aqui nesse parque você encontra vários países lado a lado em volta do grande lago aqui. Claro que destaque maior sempre para os Estados Unidos, que é o principal ponto aqui de atração do parque. O que vale todo do nosso vídeo é para poder entender um pouco mais como funcionava a mente do Walt Disney. Porque como um homem normal, ele não tinha nada além do poder dele criativo e o poder dele de realização, como ele conseguiu realizar tanto em tão pouco tempo? Lembrando que ele morreu com 65 anos de idade e nesses 65 anos ele conseguiu revolucionar gerações. Até hoje, diversos grandes empreendedores, grandes criadores ainda se baseiam na maneira de como ele trabalhava. Pensando nisso, Robert Dilts, um dos maiores nomes da PNL do mundo, resolveu estudar como o Walt Disney fazia para poder ter esse tipo de resultado. E começou a entender e estudar cada detalhe do passo a passo de como ele funcionava. E criou uma grande modelagem, que ele batizou de Estratégia Disney. A Estratégia Disney da PNL consiste basicamente em você usar algumas ferramentas que o Walt Disney fazia para poder ter o resultado que tinha. E funciona mais ou menos assim. Hoje, quando você talvez crie uma ideia, um pensamento e você quer transformar ele em realidade, você pega, tenta desenhar aquilo, talvez você ache que está muito bom, você se apaixona pela sua ideia e assim que você leva para alguém, essa pessoa pode gostar ou não e talvez você dê continuidade do seu projeto, dependendo se as outras pessoas gostam ou não daquilo. Este é um menino sentado com um martelo na mão, não é mesmo? Não. Isto é uma máquina de escrever com uma tecla só. E o Walt Disney funcionava um pouco diferente. Ele mesmo criava, ele mesmo criticava e ele mesmo começava a colocar aquilo em prática. Mas ele fazia tudo isso de uma maneira bem organizada e bem estruturada. E o Robert Dilts, pensando e entendendo isso, conseguiu separar esses três principais pontos. Primeiro, o criador, criativo. Segundo, o crítico, que é aquele que critica e encontra as falhas. E, principalmente, o último, que é o realizador. Ele entendeu que o Walt Disney, ele basicamente conseguia se dividir em três pessoas diferentes. Aquele que criava, aquele que criticava e aquele que realizava. Só que mais importante, depois que uma ideia passava pelos três departamentos, ela voltava para o criativo para que ele pudesse melhorar ainda mais a ideia dele. E depois voltava para o crítico para que ela pudesse ser ainda mais apurada. E depois voltava para o realizador para que fosse estudado como ela podia se tornar realidade. E ele fazia ela entrar nesse ciclo por um tempo, até que aquela ideia fosse mais do que só uma ideia, se tornasse um projeto. E quando esse projeto finalmente ficava pronto, ele conseguia apresentar para as outras pessoas de um jeito muito mais atrativo e muito mais interessante para que ela se tornasse, enfim, realidade. E o interessante é que você também pode fazer esse tipo de projeto em casa. Como que funciona mais ou menos?
Imagina o seguinte, você tem um projeto, um sonho seu que você quer tornar realidade. Você vai definir 3 posições no chão. Primeiro, a posição do criativo. Segundo, a posição do crítico. E por último, a posição do realizador, tá? E você vai pegar essa ideia. Por exemplo, queremos construir um hotel na Lua. Então você vai para a sua posição do criativo. Vou entrar aqui, nessa posição aqui do criativo. Tá? Então esse cantinho aqui é o criativo. Nossa, a gente vai construir um hotel na Lua, vai ser fantástico. E esse hotel as pessoas vão poder flutuar, porque a gravidade lá é menor. E lá elas vão poder ver a Terra de noite, de dia, o tempo todo, vai ter aquele sempre visual do espaço. Vai ser incrível, as pessoas vão adorar. Pronto. Nessa posição, você pode criar independente de qualquer coisa. Você simplesmente vai lá, é uma espécie de um brainstorm. É isso, e você deixa a imaginação fluir, tá ok? Depois disso, o Walt Disney ele ia para a segunda posição, que é a posição crítica. Então vou voltar para a minha posição um pouquinho mais para o canto. E aqui é o meu lado crítico. E eu vou pegar e falar, pera um pouquinho, você quer ter a ideia aí de construir um hotel na Lua? Mas como isso vai ser possível? Como que essas pessoas vão chegar na Lua? E pera um pouquinho, quanto vai custar isso? Quanto de dinheiro a gente vai ter que ter? Qual a tecnologia? Será que isso é mesmo possível? Só que o crítico, em vez de rebaixar a ideia do criativo, ele só questiona. Como que você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Ok? Feito o papel do crítico, ele joga para a terceira posição, que é o realizador. Aqui na posição da realização, eu vou me concentrar simplesmente em poder tornar isso viável. Olha, como as pessoas vão chegar na base, no hotel da Lua, a gente vai ter que desenvolver um projeto de um foguete que seja um pouco mais barato do que é hoje, talvez seja conversar com fulano, com ciclano, ligar para a NASA ou lançar um projeto, a gente possa tornar isso realidade. Quanto vai custar isso? Olha, a gente fez o cálculo e o cálculo vai custar X, e se a gente ligar para tal pessoas, talvez a gente consiga esse dinheiro. E você consegue numerar os passos do que você tem que fazer e do que você ainda não tem que fazer. Mas espera um pouquinho, como que a gente vai fazer para tal coisa? Ele não vai ter a ideia, ele talvez não tenha a solução. E aí que ele devolve o projeto lá de volta para o criativo. Então vamos voltar aqui para a posição do criativo. E aqui nessa posição eu vou deixar minha imaginação fluir de novo. A gente vai precisar de dinheiro, e se a gente vendesse bilhetes e qualquer tipo de coisa assim? Entendeu como funciona a lógica? Terminou de novo, devolve para o crítico, depois devolve para o realizador, e o quanto você achar que essa ideia tem que girar, você faz. O importante é você não deixar com que uma posição contamine a outra, tá? Porque muitas vezes você está no criativo, mas você começa a se colocar limites. Ou então você está aqui no crítico e você começa a ter ideias além. Ou você está no realizador e você fica criticando o problema e a situação. E o Walt Disney tinha isso bem determinado. Tanto que reza a lenda que ele tinha algumas salas, uma sala que ele costumava usar para ter ideias, a outra sala que ele costumava para poder criticar e melhorar o projeto, e uma outra sala onde ele fazia para elaborar o plano de ação de o que ele tinha que fazer e o passo a passo daquilo. Faz isso em casa, experimenta. Eu, por exemplo, já fiz essa ideia com bonés. Eu tinha 3 bonés, então eu fiz, por exemplo, o meu boné azul é o boné da criatividade, o boné amarelo é o boné da crítica e o boné vermelho é o boné da ação. Aí eu pegava assim, nossa, preciso criar esse projeto, colocava o meu boné azul e ficava imaginando o que ele poderia funcionar, como ele faria, como funcionaria isso, como seria. Terminava, tirava o boné, colocava o outro e assim por diante. Você pode usar o que você quiser, o importante é que você melhore suas ideias e torne seu projeto uma realidade, tá bom? E se você gostou da estratégia do Disney, eu quero convidar você para conhecer um pouco mais sobre a PNL, a Programação Neurolinguística. A Elsevier Institute, ela traz a formação em Practitioner em PNL. Practitioner significa praticante em PNL. Nesse curso você vai aprender diversas estruturas, diversas ferramentas para conseguir, assim como o Walt Disney, tornar os seus sonhos realidade e principalmente conseguir usufruir de todo o potencial que você sabe que você tem, mas que você ainda não conseguiu colocar todo em prática, tá bom? Convido você, é só entrar no nosso site www.elsevier.org ou então ligar pra gente no telefone 0800 777 1360. Mais informações você pode conversar com qualquer um de nossos consultores pelo telefone, pelo e-mail ou por mensagem no site, tá bom? Espero vocês e para terminar eu tenho um convidado especial.
E se você gostou do nosso vídeo, você pode curtir, se inscrever e compartilhar nosso vídeo. Não é isso, Mickey? Thank you!